Glória a Deus. Por isso que eu gosto da MAF, igreja que quebra protocolo. Vamos cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, essa noite é uma noite diferente. Essa noite Deus vai trazer uma palavra para o meu e o seu coração de uma maneira diferente, mas que é necessária nesses dias que temos vivido. Sou muito alegre, um pouco cansado, o dia de trabalho hoje foi bem corrido, mas para a glória de Deus aqui estou, consegui chegar, cheguei um pouquinho atrasado, mas consegui chegar. O trânsito estava muito ruim, mas Deus deu vitória, aqui nós estamos. Abra a tua Bíblia aí, irmãos, comigo, num texto que você conhece muito bem, livro de 1 Samuel, capítulo 17. Você conhece muito bem esse texto. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 1. Obrigado, meu filho. O tema que nos foi proposto dentro dessa campanha fala acerca de intimidade com Deus. E se tem uma coisa que o povo de Deus deve buscar durante esse tempo com mais e mais e mais intensidade, é a intimidade com Deus. Eu já disse isso aqui nesse altar e vou repetir no dia de hoje. Se a igreja do século presente não viver a plenitude do que Deus tem para ela, nós não vamos suportar o que há de vir. Vou repetir para você gravar isso na tábua do seu coração. Se a igreja do século presente não viver a plenitude, não é 50%, não é 70%, nem é 80%, é viver a plenitude do que Deus tem para ela, não vai suportar o que vem pela frente. 1 Samuel capítulo 17, verso 1 diz assim: E os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, e tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escama, e era do peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze em cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. Adiante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saíres a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servo. Porém, se eu vencer e o ferir, então nós sereis por servo e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. E ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração.
Essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Irmãos, esse texto que nós lemos é um texto que representa, o que figura um cenário de guerra. Você conhece essa história? Essa história já virou ficção, até numa emissora de televisão. Mas você que é amante da Bíblia Sagrada, eu creio que você conhece essa história, porque você leu essa história na Bíblia. E esse cenário que nós acabamos de ler aqui, nada mais é do que um cenário de guerra. E parece que virou costume para nós sempre perguntar para os irmãos como é que vai, como é que está. E a palavra que a gente ouve, a resposta que a gente ouve, da grande maioria dos irmãos é: estamos em guerra. Eu estou numa guerra. Eu estou batalhando, eu estou dentro de uma guerra. Parece que nós vivemos constantemente dentro de um cenário de guerra. Isso é uma verdade, irmãos. Desde que Satanás foi jogado abaixo do céu, nós estamos em guerra. E essa guerra é uma guerra que só vai ter fim quando o Eterno vier buscar a sua igreja. E a igreja vai ser triunfante sobre as forças das trevas, irmãos. E nós estamos verdadeiramente dentro desse cenário de guerra. Só que dentro desse cenário, quando se fala de guerra, existem dois textos na Bíblia Sagrada que automaticamente, irmãos, ele vai nos arremeter. O primeiro texto, quando se fala de guerra, a gente lembra logo do Salmo 91. É o salmo que a gente lembra quando se fala de guerra. Existem vários outros textos, mas o Salmo 91 é um salmo que a gente traz à nossa memória quando falamos de guerra. Quando falamos de batalha, quando falamos de peleja, o Salmo 91 ele vem à nossa memória. E um outro texto que também vem muito à nossa memória, que a gente vai trabalhar ele também nessa noite, é o texto de Efésios capítulo 6. Quando se fala de guerra, a primeira coisa que vem na nossa mente são as armaduras de Deus. Quando se fala de guerra, a gente lembra logo das armaduras. Então esses dois textos automaticamente eles invadem a nossa mente quando a gente se encontra dentro desse cenário de guerra. E o texto de Efésios capítulo 6, ele tem algumas particularidades que talvez eu e você deixamos passar despercebidos. Mas que o Espírito Santo nessa noite vai revelar para mim e vai revelar para você, para o teu coração. Porque esse texto de Efésios capítulo 6, Paulo ele está dando algumas instruções ao povo de Éfeso. E ele vai falando algumas coisas, mas quando chega no capítulo 6, mais especificamente dentro do versículo 10, que vai começar dentro desse contexto que eu e você também conhecemos, ele vai falar algumas coisas interessantes. Ele vai falar, olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A primeira coisa que Paulo vai dizer é, olha, se fortaleçam no Senhor e na força do poder dele. Porque Paulo agora vai começar a advertir a igreja de Éfeso que vai vir dias difíceis, vão vir dias trabalhosos e que eles vão precisar estar firmados no Senhor. Paulo vai começar a dizer para a igreja de Éfeso, olha, vocês vão precisar estar firmados com Cristo. Vocês vão precisar estar firmes, porque o adversário vai dar com força contra a igreja de Cristo. E se vocês não estiverem firmes, vocês não vão suportar. Vocês vão precisar se defender contra as astutas ciladas do diabo. E Paulo agora vai trazer a tão famosa armadura que a gente sempre prega, que a gente sempre fala nesse texto de Efésios capítulo 6. E essas armaduras, irmãos, são peças importantíssimas para você vencer uma batalha. Só que quando Paulo apresenta essas armaduras, peça por peça, você vai entender o que Deus vai falar nessa noite. Após Paulo apresentar peça por peça dessa armadura,
Paulo vai falar algo interessante, um detalhe que muitas das vezes passa batido por mim e passa batido por você, porque depois que ele apresenta peça por peça, capacete, espada, couraça, ele vai falar da sandália, ele vai falar de todas as peças, mas depois que ele termina, ele vai falar algo interessante que eu e você às vezes deixa passar batido. Ele vai dizer assim, ó, depois de haver feito tudo isso, ficai firme. Depois de haver feito tudo isso, depois de vocês terem pegado todas essas instruções, vocês agora precisam ficar firmes. E aí o Espírito Santo, ele começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Eu falei, Jesus de Nazaré. Porque, irmãos, está firme. Está firme. É algo que muitas das vezes parece difícil para a igreja do século presente. A gente parece que está firme hoje, mas amanhã, irmãos, acontece alguma situação e a gente não está mais firme. Mas Paulo advertiu, ele falou, olha, vão vir dias trabalhosos, vocês vão precisar estar buscando, se fortalecendo no Senhor, porque senão vocês não vão suportar. Mas quando chega na hora da gente viver isso na prática, é muito difícil. A gente está firme, porque, irmãos, eu vou falar algo aqui na noite desse dia. Como eu falei, as armaduras são peças importantíssimas para você estar dentro de uma batalha. A armadura de Deus, ela vai te capacitar. As armaduras de Deus, ela vai te condicionar a você estar dentro de uma batalha. Mas é a intimidade com Deus que vai fazer você vencer a guerra. As armaduras são necessárias para você combater. As armaduras são necessárias para você guerrear. Mas é a intimidade com Deus que vai fazer você prevalecer dentro dessa guerra. Eu vim aqui nessa noite só para liberar para a tua vida que é tempo de você buscar intimidade com Deus. É tempo de você se levantar, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque senão você não vai resistir o que há de vir sobre a face dessa terra. Mas evangelista, me prova isso. O texto em que nós lemos é uma prova disso. Você conhece muito bem essa história. Os filisteus, irmãos, entraram em guerra com o povo de Israel. Tu conhece? Imagina os dois exércitos enfileirados, um de um lado, um de outro. De repente surge um homem a qual ninguém nunca viu, um guerreiro daquele tamanho, daquele porte, e o guerreiro sai de trás das fileiras, irmãos, e quando ele se põe na frente da fileira, creio eu que já causou espanto para muitos soldados no exército de Saul, porque muitas das vezes é assim na minha e na tua vida. Quando enfrentamos guerras que a gente ainda não vivenciou, a tendência é nos trazer medo, a tendência é nos trazer pânico, a tendência é a gente ficar sem saber o que fazer. Porque é novo, é instinto seu temer aquilo que você não conhece. É normal. E quando aquele homem se apresenta diante do exército de Saul, ele vai começar a afrontar o exército de Saul. Irmãos, vamos ser verdade aqui. Por mais que Golias fosse alto, por mais que Golias fosse forte, por mais que Golias fosse guerreiro desde a mocidade, mas estamos falando de todo um exército. E o que vai me chamar mais atenção ainda é que dentro desse exército tem gente que está com escudo, tem gente que está com espada, tem gente que está com lança, tem gente que está habilitado para estar na batalha, mas quando a dificuldade se apresenta,
Tem gente que está até todo aparamentado com todas as peças da armadura, está com o capacete, está com tudo, mas quando há dificuldade, chega. Porque há uma dificuldade de resistir, irmãos. Há uma dificuldade de permanecer. Há uma dificuldade de firmar a posição. Há uma dificuldade de plantar os pés e falar: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Há uma dificuldade de sermos irmãos igual Samar. Os filisteus também invadiram a terra dele e ele estava lá com seu campinho de lentilha. Todo mundo fugiu, mas Samar falou: epa, esse campo aqui eu sei o trabalho que eu tive para plantar, eu sei o trabalho que eu tive para cultivar. A Bíblia diz que ele vai se posicionar no meio do campo. E os filisteus partem para dentro dele e ele também parte para dentro dos filisteus. Às vezes o que falta na igreja do século 21, eu falo assim, mas também estou incluído nessa. Porque quando o Senhor ministrou a palavra no meu coração, o primeiro a tomar um puxão de orelha foi eu: rapaz, é tempo de vocês se posicionar. O Golias está vindo aí. Vocês precisam se posicionar. Vocês precisam resistir. Tem dois boxeadores muito famosos no cenário mundial: Evander Holyfield e Mike Tyson. A luta do século. Quem não viu essa luta? Depois de muitos anos, Evander Holyfield falou algo interessante. Ele falou assim: rapaz, para vencer aquele homem, não se trata apenas de bater. Para vencer aquele homem, primeiro eu precisei resistir. Para vencer aquele camarada, primeiro eu precisei resistir aos golpes dele, porque ele batia pesado. Primeiro eu precisei resistir, e depois eu contra-ataquei. Quando ele cansou, eu contra-ataquei. A igreja precisa resistir, irmãos. Nós precisamos resistir. Mas para resistir aos ataques do diabo, a gente precisa de intimidade com Deus. Esse camarada chega afrontando todo um exército, um homem só. E aí você conhece a história. Ninguém se habilita para lutar com Golias, nem mesmo o rei. Porque se os soldados não queriam ir à batalha, pelo menos para defender a honra do exército, pelo menos o rei deveria se apresentar, mas nem ele quis se apresentar. Aí o que me chama a atenção nesse texto, porque o pai vai mandar o filho levar algumas coisas, um lanche, algumas coisas para os seus outros filhos que são soldados. E esse moço vai. E quando ele chega lá, ele vê todo esse cenário, irmãos. Todo esse cenário de guerra montado. E ele vai olhar e vai perguntar: o que está acontecendo aí? E vão colocar ele a par da situação, vão atualizar ele da situação. E a primeira coisa que vem à mente de Davi é a indignação. Pô, quem é esse camarada aí para afrontar todo um exército? Não é um exército qualquer. Ele está afrontando o exército do Deus vivo. A indignação de Davi é: será que não tem nenhum homem que possa lutar com esse camarada? Será que não tem nenhum soldado desse que está aí? Está com armadura, está com espada, está com escudo, está com capacete, mas na hora que a batalha se apresenta, se esconde. Será que não tem ninguém? Será que não tem ninguém aí que possa ir contra esse camarada? Aí vem Davi, um jovem, não tem aparência de guerreiro, não tem porte de guerreiro, não carrega as ferramentas, as armaduras que um guerreiro carrega, mas ele se posicionou e falou: eu vou enfrentar, porque Davi sabia quem ele era e Davi tinha intimidade com Deus. Davi falou: eu vou lá. Ninguém quer, então eu vou. Ninguém dos soldados, nem seus irmãos, nem Eliabe, nem Samar, nem Abinadab, ninguém vai. Então eu vou. Davi entra na brecha. Aí o que Saul vai fazer? Saul vai tentar estragar o negócio. Saul vai falar: Davi, vem cá.
Coloca aqui as minhas armaduras. Irmão, deixa eu te falar algo nessa noite. As armaduras, como eu disse, são necessárias. Mas as armaduras, na mão de quem não sabe usar, não adianta nada. Irmãos, isso aqui é uma espada. Isso aqui é uma espada. Quando Deus ele te resgatou lá do charco de lodo, te trouxe, te transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, ele te entregou essa espada e falou assim: olha, essa espada aqui é para você gerar vida, essa espada aqui é para você ajudar a salvar, essa espada aqui é para você ajudar a libertar, essa espada aqui é para você tirar as pessoas de lá de onde eu te tirei, mas na mão de quem não sabe usar, vira uma arma para matar quem está de pé. A armadura na mão de quem não sabe usar, irmãos, mata quem está de pé. A armadura na mão de quem não sabe usar, mata quem está se posicionando. A armadura na mão de quem não sabe usar, vai matar quem está se colocando na brecha. Isso aqui é para dar vida. Isso aqui é para dar vida. Isso aqui não é para matar. Isso aqui é para dar vida. Saul vai tentar estragar o negócio. Bota aqui minha armadura, meu filho. E quando Davi vai tentar colocar aquele monte de negócio para ele, não deu. Ele vai dizer: olha, meu senhor, isso para mim não dá. E Saul vai insistir: rapaz, tu tem que botar isso aí. Como é que você vai lutar contra um camarada daquele que é guerreiro desde a mocidade? Aí Davi vai abrir para ele e falou: meu senhor, tu tá por fora. Eu sei quem eu sou, rapaz. Tá pensando o quê? Quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, um urso veio, arrebatou uma das ovelhas, eu parti para dentro do urso e salvei as ovelhas. De repente veio um leão, fez a mesma coisa, eu parti para cima do leão e também matei o leão e salvei a ovelha. Davi está dizendo para Saul: ei, eu não preciso dessa armadura aí, o que eu tenho é intimidade com Deus. Porque, irmão, vamos ser sinceros, tu acha que um homem vai conseguir tirar uma ovelha da boca do leão se não for a força do Espírito Santo de Deus? E para ter o Espírito Santo de Deus, tem que ter intimidade com ele. Davi não tinha cara de guerreiro, era moço. Não tinha fama de guerreiro. Já viu aquele irmãozinho que às vezes você olha assim, magrinho, raquítico? Falei esse aí? Pô. Mas às vezes esse irmãozinho trava batalhas dentro do quarto, que nem você suportaria o nível da guerra que ele enfrenta. Aquela irmãzinha que você olha e despreza no ministério, às vezes trava batalha que se fosse botar eu, se fosse botar você, a gente saía correndo igual saiu o exército de Saul. Deixa eu falar algo para você na noite desse dia: não meça ninguém pela aparência, não meça ninguém pela estética. Olha o que ela tem por dentro para oferecer, veja se ela é cheia da presença de Deus. Porque é isso que faz a diferença na vida de um homem e na vida de uma mulher. É uma vida de intimidade com Deus. A gente tem essa mania, irmãos. Não sobe no altar, nunca pregou, nunca trouxe uma palavra, irmão, mas quando ora o céu abre. Nunca trouxe uma oportunidade, nunca teve uma oportunidade, mas quando dobra o joelho, irmão, parece que Deus fala: fala que eu estou ouvindo. Só vive atrás dos bastidores, só trabalha na cozinha, só trabalha na cantina, só limpa o banheiro, mas quando dobra o joelho... tem a senha, irmãos. Quando dobra o joelho, o Eterno atende. Quando dobra o joelho, o Eterno atende. Aí entra eu e você achando que é alguma coisa. Para com esse negócio. Precisamos ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus, irmãos. Davi vai se apresentar, irmãos, vai se colocar na frente da batalha. E quando Davi se coloca na frente da batalha, o próprio gigante vai olhar para ele e falar: rapaz, pô, eu pedi um guerreiro,
Eu pedi um guerreiro, vocês me mandaram isso daí. Um menino que tem um pedaço de pau na mão, por acaso eu sou algum cão? Golias vai menosprezar a aparência de Davi. Só que Davi vai olhar para Golias e vai falar: rapaz, você pode vir para cima de mim com todas as suas armaduras que você tem, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou enfrentar você com a intimidade que eu tenho com Deus. Eu não tenho lança, não tenho escudo, mas eu vou contra você com aquilo que Deus me deu. Nem todos dentro da igreja, irmãos, muitas das vezes vão estar de posse de um microfone. Nem todos dentro da casa, às vezes, vão ter a oportunidade de ter uma palavra. Mas isso não quer dizer que você é menos importante dentro dessa guerra. Não pense você que só a infantaria vence uma batalha, não, irmãos. Existe o pessoal que fica na retaguarda. Existe o pessoal que ajuda os feridos. Existe o pessoal que está auxiliando. Uma guerra não é vencida só com a infantaria. Tem gente que vai na frente, sim, mas tem gente que está atrás, tem gente que está no meio. Se Deus te chamar para frente, venha. Não se esconda, não. Mas se Deus te chamar para ficar aí, auxiliando, não se sinta menos importante. Deus está mandando falar isso aqui para alguém na noite desse dia. Tem alguém achando que é menos importante porque não segura no microfone. Eu vim nessa noite para quebrar esse negócio da sua mente. Esquece isso, porque Deus também conta com você da mesma maneira que Ele conta com quem pega o microfone. Você não é menos importante porque não tem oportunidade. Deus está mandando falar isso aqui para alguém. Tem gente que se acha menor porque não sobe nesse altar. E Deus está mandando te dizer: você também é importante para essa guerra. Você também é importante para essa casa. Você também é importante para esse reino. Na mesma proporção que eu uso quem está com o microfone, eu também uso você. Uso cada um na minha particularidade. Porque eu sou Deus e faço como eu quero. É simples assim. É desse jeito. E você conhece a história. Davi parte para cima do gigante. E a Bíblia diz, irmãos, que dentro dessa batalha, Davi vai usar as armas que Deus deu para ele. Vai rodar aquela funda e vai lançar uma pedra. Humanamente falando, irmãos, é impossível aquela pedra aí com uma pressão tão grande a ponto de derrubar um homem daquele tamanho e acertar exatamente no único lugar que estava desprotegido. Mas Davi conseguiu, porque Davi era alguém que tinha intimidade com Deus. Davi não tinha armadura. Davi não tinha armadura física. As armaduras que Davi tinha eram armaduras espirituais. Davi não tinha dúvida quem ele era. O problema da igreja do século presente tem dúvidas quem ele é. O diabo tem tentado colocar na sua mente que você não pode, que você só pode ir até aqui, daqui para cá você não pode. Tem tentado colocar dúvida em quem você é. Um monte de soldado, mas ninguém sabia quem era de fato. E vem um menino jovem que não tem cara, nem aparência, nem porte de soldado, e ensina para ele, mostra para eles que o que é preciso somente é se posicionar. Deus nessa noite quer requerendo de mim e de você posicionamento. Deus falou que a igreja precisa, irmãos, a igreja precisa se posicionar e a gente precisa resistir. Meu pastor, deixa eu falar algo para o senhor na noite desse dia. Vão vir dias trabalhosos. O senhor já sabe disso, não é novidade. Vão vir dias difíceis. Vão vir dias, pastor, que muitos vão recuar. De Calamanchuri como Amaragaço. Vão vir dias que muitos que se dizem ser, mas não são, vão recuar. Mas o que Deus manda dizer para ti na noite desse dia fica firme,
resista, firma os pés, não reda pé, não deixa o inimigo ganhar campo, porque se nós resistirmos, Deus vai pelejar por nós e nós vamos ter vitória. Se coloca de pé nessa noite. O livro de Isaías, capítulo 38, vai contar uma história interessante que também você conhece. Vai dizer que o rei vai adoecer, irmãos, de maneira tremenda, e essa enfermidade vai levar ele à morte. Só que Deus vai lá e usa o profeta Isaías e diz para ele: olha, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. A sentença já estava decretada. Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Só que aquele homem, quando recebe essa notícia, irmãos, ele começa agora, a Bíblia diz que ele vai se voltar o seu rosto para a parede. E ele vai começar a trazer à memória, ele vai começar a orar ao Senhor, ele vai trazer à memória os tempos que ele tinha intimidade com Deus. E ele vai dizer: Senhor, lembra do tempo que eu andei na tua presença. Senhor, lembra do tempo que eu fiz a tua obra. Senhor, lembra do tempo em que eu andava, em que eu fazia. Lembra, Senhor, de mim. Lembra do tempo, Senhor, em que nós éramos íntimos. E a Bíblia diz que o profeta não tinha nem saído do pátio do palácio. Deus falou: ei, Isaías, volta lá. E diz para ele que eu estou acrescentando para ele mais 15 anos de vida na sua história. Irmãos, quem tem intimidade tem livramento. Irmãos, quem tem intimidade com o Senhor tem livramento. Quem é íntimo de Deus tem livramento. Deus está falando para mim aqui nessa noite que tem pessoas que precisam retornar à intimidade. Tem pessoas que precisam voltar a orar como orava antes. Tem pessoas que precisam voltar a louvar como louvava antes. Tem pessoas que precisam voltar a se dedicar como se dedicava antes. Porque quem tem intimidade com Deus, irmãos, tem livramento. E eu queria, sem medo de errar, irmãos, eu queria chamar você aqui na frente. Você que sabe que precisa voltar à intimidade com Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa a vergonha de lado. Vergonha é você ficar da maneira que você está. Deus está com saudade de quando você orava. Deus está com saudade de quando você buscava Ele pelas madrugadas. E Ele está dizendo: você precisa voltar à intimidade comigo, porque você é a pessoa que eu conto para essa guerra. Deus está me dizendo que tem pessoas aqui que precisam retornar à intimidade com Ele. Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém aqui nessa noite que quer retornar com a intimidade que tinha com Deus? Porque, irmão, se Deus trouxe uma palavra como essa, eu não acredito que Ele está falando para as cadeiras. Primeiro Ele falou comigo. Ele falou: Adriano, você precisa voltar à intimidade comigo. Tu precisa orar como tu orava. Tu precisa me buscar como tu buscava. Tu precisa retornar o tempo de intimidade comigo. Irmãos, tem mais alguém aqui? Eu já estou aqui, eu sou o primeiro. Eu já estou aqui, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro que estou reconhecendo aqui diante desse altar que eu preciso ter mais intimidade com Deus. Porque Ele falou: meu servo, o que há de vir virá sobre a face da terra, e não tardará. Se a minha igreja não tiver firmada, alicerçada, íntima comigo, não vai resistir. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, irmão. Não é uma palavra de ameaça, mas é uma palavra de alerta para minha e para a sua vida. Tem alguém aqui nessa noite que quer retornar à intimidade com Deus? Tem alguém aqui nessa noite que reconhece, irmãos, que não está da mesma maneira, que precisa se levantar, que precisa ser o que era antes para Deus fazer o que Deus tem que fazer na tua vida?
Será que tem alguém assim aqui no nosso meio? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus pela vida dessa senhora. Porque ela reconheceu, irmãos. Ela entendeu que ela precisa voltar. Ela entendeu que ela precisa voltar à intimidade com Deus. Porque, irmão, sem intimidade, eu vou enfatizar isso aqui. Sem intimidade, a igreja não vai resistir. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora já é serva do Senhor Jesus? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje pode ser o dia da vitória. Mas Deus vai trabalhar na vida da senhora poderosamente. A entrada da senhora aqui nessa noite não foi em vão. Presta atenção aqui, meu Deus. Presta atenção no que eu vou falar para a vida da senhora nessa noite. Deus, ele é educado. Ele bate na porta. Só que ele manda, me autoriza a dizer para a senhora que se a senhora deixar ele entrar, se a senhora abrir a porta e deixar ele entrar, ele vai mudar o rumo da sua história. Se a senhora deixar ele entrar, ele vai fazer uma obra na vida da senhora, não é pela metade, não é uma porcentagem, mas é por completo. E te digo mais, tem gente que vai ver o que Deus fez na sua vida e vai falar, poxa, se conseguiu fazer na dela, se transformou a vida dela, também pode transformar a minha. Nós vamos orar aqui nessa noite. Tem uma senhora aqui, nós vamos orar aqui nessa noite. E a oportunidade ainda está aberta, irmãos. Eu vou encerrar porque a hora já nos convida. Mas se você se sente assim, que precisa, irmãos, acha que tem certeza, na verdade, que precisa de intimidade com Deus, a oportunidade está aberta. Nós vamos orar e você pode vir aqui na frente ainda em meia oração, porque Deus também vai dar vitória para você. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, na noite desse dia nós queremos te agradecer, Senhor, porque Deus, a tua palavra, Senhor, foi liberada para a tua igreja nessa noite. Senhor, a tua palavra foi liberada para a tua igreja, palavra de vida, palavra de vitória. Senhor, em nome de Jesus eu te peço nessa noite, que a tua palavra, Senhor, caia, Senhor, num campo, Senhor, onde possa frutificar, onde possa germinar. Senhor, eu sei que pessoas, Senhor, ficaram, Senhor, presos em meio à vergonha, em meio à timidez, mas, Senhor, eu te peço assim mesmo, Senhor, ajuda, Senhor. Senhor, ajuda essas pessoas. Senhor, traga a memória delas que elas precisam ser íntimas. Senhor, porque a igreja no século presente está acostumada com a visitação de Deus. Mas, Senhor, não queremos que o Senhor apenas nos visite. Senhor, queremos que o Senhor seja morador. Queremos que o Senhor more. Queremos que o Senhor habite. Queremos que o Senhor fique conosco todo o tempo das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, toma a igreja nas tuas mãos. Guarda cada coração, guarda cada mente. Que a tua palavra, Senhor, possa estar atada na tábua do nosso coração. Senhor, opera um milagre em nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa fazer o extraordinário. Nos dá força. Senhor, traga para nós uma unção de resistência, que possamos resistir, que possamos, Senhor, firmar o pé, que possamos não abrir mão, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toma as nossas vidas em tuas mãos e nos dá vitória, Senhor, para a glória e honra do teu nome. Irmão, se você recebeu essa palavra, levanta a tua mão e aplauda o nome do Senhor Jesus, porque Ele ainda está aqui no nosso meio, Ele ainda está aqui nessa casa, Ele ainda está no meio de nós, e aonde a presença de Deus está, alguma coisa acontece.